Você já sentiu que está tentando fazer tudo certo, mas sua vida espiritual continua estagnada? Como se algo estivesse travando sua fé, sua oração não passasse do teto e o vazio da alma não fosse preenchido por nada. Pois saiba, existe uma razão para isso. E Jesus revelou o caminho para sair dessa estagnação agora. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Enquanto Deus não for o primeiro na sua vida, nada vai funcionar como deveria. E eu sei, isso pode parecer simples demais, mas é justamente aí que mora o segredo que pode mudar sua vida para sempre. Hoje você vai descobrir como colocar Deus no centro de tudo pode transformar sua realidade espiritual, restaurar sua fé, reacender a chama da adoração, renovar sua alma, trazer direção, paz e salvação. Sim, salvação. Porque quando a gente coloca o sagrado no lugar certo, tudo o que está fora do lugar começa a se alinhar. Fica comigo até o fim deste vídeo, porque o que vou te mostrar aqui é revelação bíblica pura. Algo que a maioria ignora, mas que pode abrir seus olhos para um novo nível de intimidade com Deus. E presta atenção. Tem muita gente que assiste nossos vídeos, é tocado, aprende, mas ainda não se inscreveu no canal. Se você quer crescer na fé, receber conteúdos que aprofundam sua espiritualidade e caminhar firme na direção da sua salvação, se inscreve agora mesmo e ativa o sininho para não perder nada do que Deus tem para te revelar. Aperta o cinto da fé, porque o que vem a seguir pode mudar radicalmente sua maneira de viver a sua religião e de se relacionar com a divindade. Vamos juntos? Imagine alguém tentando montar um quebra-cabeça complicado, mas começando pelas peças do meio, sem nem olhar para a borda. É assim que muita gente vive, ocupada, cansada, cheia de coisas para fazer, mas com o coração vazio. Jesus, com sua simplicidade divina, nos deu uma direção clara, quase como quem diz: olha, o segredo está aqui. Em Mateus 6,33, ele nos revela: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e, em todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Simples, sim, mas profundamente transformador. Essa palavra primeiro carrega um peso espiritual enorme. Não significa encaixar Deus na agenda, mas sim organizar a vida inteira em torno dele. É fazer da fé o alicerce e não um enfeite. O que Jesus está dizendo aqui é mais do que uma promessa. É uma revelação espiritual que muda o rumo da caminhada. Quando buscamos primeiro o sagrado, tudo o que é essencial se alinha. E o que é supérfluo simplesmente perde a força. Tem gente que ouve esse versículo e pensa logo em bênçãos materiais. Ah, se eu buscar a Deus, Ele vai me dar tudo o que quero. Mas calma, Jesus não está falando de atender caprichos. Ele está falando de transformar nossa perspectiva. Quando a gente prioriza a divindade, nossos desejos mudam, nossas orações se alinham com o coração do Pai. E de forma quase misteriosa, e ainda assim tão concreta, começamos a ver as necessidades sendo supridas. Paz, sabedoria, direção, salvação. É como se a vida finalmente começasse a fazer sentido. Colocar Deus em primeiro lugar começa com uma decisão simples, mas prática. Pode parecer pequeno, mas muda tudo. Acordar e orar antes de olhar o celular. Ler um trecho da palavra antes de ligar a televisão. Reservar um tempo, mesmo que curto, para adoração sincera. Não precisa ser algo complicado. Um coração disponível vale mais do que 1000 palavras decoradas. Como diz o Salmo 5,3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. É sobre cultivar uma rotina espiritual que nos mantenha conectados com o céu em meio à correria da terra. E quando esse hábito se firma, começamos a perceber que as coisas que antes nos tiravam o sono, agora perdem a importância. Aquela ansiedade por respostas, aquela correria por controle, tudo começa a se aquietar. Porque onde há fé, há descanso. Onde há oração,
há direção. Onde há adoração, há comunhão. A doutrina deixa de ser um conjunto de regras e se transforma num mapa vivo de revelação. E é aí que a caminhada começa a ganhar cor, forma e eternidade. Mas essa é só a primeira etapa dessa jornada. A verdade é que mesmo depois de entender essa prioridade espiritual, muitos ainda lutam com algo mais profundo, o conflito interno entre a vontade da carne e a direção do espírito. É como se o coração estivesse dividido entre dois mundos. Sabe aquela sensação de estar num barco com dois remos indo para direções opostas? Um rema para frente, o outro para trás. E no fim das contas, o barco só gira em círculos. Assim é o coração dividido. Ele até quer seguir a direção do alto, mas continua preso às âncoras do mundo. E olha, não é falta de boa intenção. Às vezes a pessoa tem fé, crê na salvação, quer viver uma espiritualidade sincera, mas na prática acaba se vendo entre duas lealdades que não se conciliam: a vontade de agradar a Deus e o apego ao conforto, aos desejos, ao controle. Jesus foi direto sobre isso. Em Mateus 6:24, ele declara: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não é apenas uma questão financeira, é sobre o foco do coração, sobre quem ou o que ocupa o trono da nossa alma. Às vezes o Senhor que nos domina é o medo, ou a necessidade de aprovação, ou aquela necessidade de controlar tudo, como se a vida estivesse sempre por um fio. Tudo isso, sem a gente perceber, vira culto. Sim, culto, porque aquilo a que damos atenção, energia e prioridade, acabamos adorando. Esse conflito é antigo. Basta lembrar de Elias. O profeta, não você, hein? Quando ele confronta o povo em 1 Reis 18:21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Essa palavra cocheareis ali tem peso. É como andar mancando espiritualmente sem firmeza, oscilando entre dois caminhos. E cá entre nós, essa oscilação cansa, tira a paz, a fé vacila, a oração torna fria, a adoração vira formalidade, a doutrina um peso, e a salvação parece distante, mas há esperança, e não é pouca. Deus não espera a perfeição, Ele procura entrega verdadeira. E entrega não é um evento, é um processo. Começa com pequenas decisões. Talvez você precise dizer não para algo que está te afastando da presença de Deus. Ou talvez precise dizer sim para algo que Ele já te pediu faz tempo e você vem adiando. Às vezes, é preciso desligar a TV e abrir a Bíblia. Outras vezes, pedir perdão é reatar laços, é silenciar a alma e dizer: fala, Senhor, eu quero te ouvir. E quando o coração começa a se alinhar, mesmo que devagar, algo muda. A fé encontra raízes. A espiritualidade deixa de ser teórica e se torna viva. A religião passa a fazer sentido, a doutrina revela beleza, a oração se torna prazer, e a adoração um refúgio. E aí, o culto deixa de ser só um evento no domingo e passa a ser uma forma de viver. Mas tudo isso ainda é só o começo. Porque quando essa entrega começa a ganhar espaço, surge uma pergunta inevitável. E agora, como essa nova prioridade muda minha vida no dia a dia? Quando alguém decide colocar Deus no centro da vida, não é como acender uma luz automática. É mais como abrir as janelas depois de anos de escuridão. A luz entra devagar, mas muda tudo. E o mais bonito é que essa decisão, ainda que simples, tem um impacto que reverbera em todas as áreas. O coração que antes andava inquieto começa a encontrar descanso. A mente que vivia no piloto automático da ansiedade começa a ser renovada. O espírito que estava faminto se alimenta de algo que, enfim, satisfaz. É aqui que a fé começa a operar de forma visível, não só para quem vive, mas também para quem observa.
Quando Deus passa a ocupar o centro, as prioridades mudam naturalmente. Não é uma imposição externa, mas uma revelação interna. As decisões do dia a dia passam a ser guiadas por algo maior do que desejo ou conveniência. A oração, por exemplo, deixa de ser uma emergência para se tornar rotina, como um respiro da alma. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, orai sem cessar. 1 Tess 5:17. Não quer dizer que você vai passar o dia inteiro de joelhos, mas sim que tudo começa a virar oração. O trânsito vira oração, o trabalho vira oração, até a dificuldade se transforma em clamor. E quando orar se torna hábito, a presença de Deus se torna constante. Essa mudança também afeta as relações. Sabe aquela tendência de revidar ofensa com ofensa, ou de guardar mágoa como quem coleciona feridas? Pois é, quando Deus ocupa o centro, isso começa a mudar. O amor ao próximo, tão ensinado por Jesus, passa a ser mais do que um ideal. Vira prática. Lucas 6:27 e 28 nos lembra: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Difícil? Muito, mas possível, quando o Espírito Santo tem liberdade de agir. É Ele quem nos capacita a viver essa espiritualidade real, em carne e osso. E não para por aí. A maneira de lidar com os desafios também muda. O que antes era visto como derrota, agora é visto como processo. O sofrimento não é mais inútil. Ele revela, refina, aproxima. Como o ouro no fogo, a fé verdadeira brilha mais quando é provada. Tiago escreveu: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tejeu 1:3. E quando você entende isso, a salvação deixa de ser um destino futuro e passa a ser um presente constante, vivido em cada passo, cada escolha, cada renúncia. A vida ganha peso eterno. Pequenas atitudes passam a carregar valor espiritual. Um abraço vira ministério. Um conselho dado com sabedoria vira semente de transformação. O lar se torna lugar de culto. A rotina, antes sem sentido, passa a ser terreno fértil para revelações diárias. E tudo começa simplesmente porque alguém decidiu colocar Deus em primeiro lugar. Existe uma ideia equivocada que muitos ainda carregam, de que o sagrado só acontece dentro de um templo, entre quatro paredes, com hinos e paletó. Mas Jesus, com sua doçura divina e clareza desconcertante, nos ensinou outra coisa, que a adoração verdadeira não depende de lugar, mas de postura. Ele disse à mulher samaritana, alguém que, aliás, estava bem fora do padrão religioso: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Ou seja, o sagrado pode acontecer na fila do mercado, no silêncio da madrugada, no abraço sincero, no trabalho feito com excelência e humildade. Viver para o sagrado é mudar o foco da lente, é enxergar que a rotina, por mais simples ou cansativa que pareça, é um espaço onde a fé pode florescer. Lavar louça pode ser momento de oração. Dirigir no trânsito pode se tornar tempo de adoração. Cada tarefa do dia, quando feita com consciência da presença de Deus, vira uma oferta, um culto vivo, um altar ambulante. Paulo falou sobre isso de forma linda. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Coríntios 10:31. Tudo. Não só o que parece espiritual, tudo. A espiritualidade madura não foge do mundo, ela transforma o mundo ao redor. E isso começa dentro da própria casa. Quando alguém decide que o lar será um espaço de paz, de oração, de adoração, o ambiente muda. Já percebeu isso? Há lares simples que carregam uma atmosfera de céu. Não é por causa da decoração, mas da devoção. É porque ali há uma prática constante da presença divina. A Bíblia está aberta, a oração é cultivada,
Gratidão é expressa. E tudo isso, ainda que silencioso, é culto, e o céu recebe. E quando a fé se mistura à rotina, a religião ganha um novo sabor. A doutrina deixa de ser um conjunto de regras secas e se torna um manual de vida abundante. A oração se torna diálogo íntimo. A adoração, um estilo de ser. A revelação não é mais esporádica, mas contínua. É como se Deus começasse a sussurrar em meio aos detalhes. No sorriso do filho, no cheiro do café, no pôr do sol que pinta o céu. E nessas horas, o coração desperta para um tipo de salvação que não é só o depois da morte, mas o agora. Um resgate diário daquilo que nos afastava da essência. Claro, há dias em que tudo parece mecânico. Há cansaço, distrações, lutas internas. Mas mesmo nesses dias, viver para o sagrado é possível. Não porque sentimos algo extraordinário, mas porque decidimos consagrar o ordinário. E nessa decisão, há poder, há fé, há propósito, há adoração. E aí, sem perceber, começamos a testemunhar. Ensaiadas, não com palavras, mas com a vida vivida. Às vezes a gente acha que testemunhar é subir num púlpito, abrir a Bíblia e pregar para multidões. Mas a verdade é que os testemunhos mais poderosos são silenciosos. São vividos, não falados. São percebidos, não anunciados. Quando alguém coloca Deus em primeiro lugar, a mudança é tão genuína, tão profunda, que começa a transbordar. E os outros notam. Sem precisar de holofotes, sem slogans de fé, apenas vivendo com propósito, com verdade, com uma luz que não pode. Jesus usou essa linguagem no Sermão do Monte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Repara bem, a luz não faz barulho. Ela apenas existe, ilumina, aquece, mostra o caminho. Assim, também é aquele que decidiu viver sob a luz do sagrado. Não é que a pessoa fique perfeita de repente, longe disso, mas há uma coerência, uma beleza espiritual, uma firmeza em meio às tempestades. As pessoas ao redor percebem, a família sente, os colegas notam, até quem resiste respeita. Esse tipo de testemunho começa em atitudes pequenas, como a forma de tratar o próximo, com paciência, compaixão, verdade, como a disposição de perdoar, mesmo quando seria mais fácil guardar mágoa, como a escolha de orar em vez de reclamar, de adorar mesmo em meio à dor, de colocar a doutrina em prática, mesmo que ninguém esteja vendo. E aos poucos, sem perceber, a fé vai deixando marcas, nos filhos, no casamento, no trabalho, nos amigos, até nos inimigos. Paulo escreve algo profundo em 2 Coríntios 3:2-3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo. Que imagem forte! Nós somos cartas vivas, carregando em cada gesto, em cada escolha, uma mensagem divina. E a beleza dessa revelação é que o testemunho não é sobre a nossa força, mas sobre a transformação que a presença de Deus produz. Isso é salvação em movimento. É a religião se tornando vida. É a espiritualidade transbordando em ação. E veja, não estamos falando de uma perfeição inalcançável. Estamos falando de sinceridade, de um coração quebrantado que cai e levanta, que se arrepende e continua. Isso também é testemunho. Mostrar que o poder de Deus não está só na vitória, mas também na recuperação. Que a oração não é só para conquistar bênçãos, mas para sustentar a alma. Que a adoração não depende do que temos, mas de quem Ele é. E quando o mundo vê isso, não tem como negar. Há algo diferente.
Há algo sagrado ali. Esse tipo de vida fala mais alto do que 1000 sermões. É um culto permanente, uma revelação constante. É a fé encarnada, a doutrina encarnada, o amor encarnado. É o reino de Deus manifesto no ordinário. E quando alguém vive assim, acaba sendo ponte entre o céu e a terra, entre a dúvida e a esperança, entre o desespero e a salvação. E assim, sem alarde, sem pressa, sem peso, o mundo vai sendo transformado por corações que colocaram Deus em primeiro lugar. E agora me conta, o que você vai mudar a partir de hoje para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Escreve aqui nos comentários. Quero saber a sua experiência e como essa mensagem falou com você. Sua história pode inspirar outras pessoas. Se você foi tocado por essa palavra, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos, sempre cheios de fé, revelação e transformação espiritual. E olha só, já vai aparecer aqui na tela o próximo vídeo recomendado. Não sai sem assistir. Ele vai aprofundar ainda mais seu entendimento sobre como viver uma vida centrada em Deus. Te vejo lá. Fica com Deus e até o próximo vídeo.